Ok. Então, agora faremos a correção do exercício 58 da página 92, certo? Então, vamos começar aqui pela letra A. O que é que nós temos aqui? Uma expressão. O que o exercício pede? O exercício pede para simplificar as expressões. O que é simplificar as expressões? É resolver ela até ela atingir a forma que não dá mais para ser resolvida. Então, nós vamos ter que resolver até chegar ao ponto que não resolva mais, que já deu o resultado final, certo? Então, vamos ver. Vamos utilizar os conhecimentos que nós temos a respeito de expressões. Nós sabemos que para resolver uma expressão, nós temos que resolver primeiro potenciação e radiciação, certo? Depois, multiplicação e divisão. E por último, adição e subtração, na ordem que aparece. Isso para resolver expressões. Quando se trata de expressões algébricas, é a mesma coisa, né? A única diferença é que esse x ao quadrado aqui não está se referindo ainda a uma potenciação. A potenciação seria se eu já soubesse o valor de x, certo? Então, nós vamos ver aqui, nós não temos potenciação nem radiciação. Então, nós vamos começar pela multiplicação. Aonde está a nossa multiplicação? Está aqui, ó. O 2 está multiplicando tudo que está tendo parênteses. Se tem um termo aqui fora e não tem sinal entre ele e o parênteses, significa que ele está multiplicando. Então, nós vamos começar pela multiplicação. Então, olha só, o 7x ao quadrado, nós vamos simplesmente baixar aqui, 7x ao quadrado, certo? E aí, nós vamos fazer a multiplicação. O mais 2 vai multiplicar por cada um dos termos que está aqui dentro. Então, mais com mais. 2 vezes x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado, porque na frente do x tem um 1. 2 vezes 1 que estaria aqui, 2. O x ao quadrado não tem outra letra fora, só repete aqui, certo? Multiplicamos pelo primeiro termo, agora nós vamos multiplicar pelo segundo. Então, olha só, o 2 vai multiplicar o 1. Então, o 2 é positivo, o 1 é negativo. Temos que fazer jogo de sinal. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. Está resolvido aqui nosso parênteses. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é juntar os termos semelhantes, né? Porque agora eu só tenho adição e subtração aqui. Adição e subtração. Na adição e subtração, nós só podemos somar os termos que são semelhantes, ou seja, que tem a mesma parte literal, que é a mesma letra. Então, aqui nós temos x ao quadrado e aqui nós temos x ao quadrado. Esses dois termos aqui são semelhantes. Como é que a gente faz a adição de termos semelhantes? Nós já aprendemos, lembra lá? O coeficiente soma ou subtrai de acordo com os sinais e a parte literal somente repete. Então, lá, mais 7 com mais 2 vai dar mais 9. E a letra só repete, que é x ao quadrado, menos 2. Esse aqui é o resultado final, mais 9x ao quadrado, menos 2. Por que que é o resultado final? Porque eu não tenho mais o que fazer com ele aqui. Porque aqui, ó, nós temos uma adição e uma subtração, que daria uma subtração, que são sinais diferentes. Só que eu só poderia juntar esses dois se aqui também tivesse o x ao quadrado. Então, termina aqui. A resolução do exercício A é 9x ao quadrado menos 2, certo? Vamos para a letra B. 10 menos 4, que multiplica x menos 3 mais 5. Primeira coisa é resolver a multiplicação. O menos 4 vai ter que multiplicar por cada um dos termos de dentro. Então, nós vamos primeiro baixar esse 10 aqui para ir deixando a nossa expressão organizada. Baixamos o 10. O menos 4 vai multiplicar pelos termos de dentro do parênteses. Então, primeiro jogo de sinal. Menos com mais, menos.
4 está multiplicando quem aqui? O 1. 4 vezes 1, 4. E o x tem aqui, que vai só repetir. Então, menos 4 vezes x, menos 4x. Agora, o menos 4 aqui de fora vai multiplicar o menos 3 lá de dentro. Então, menos 4, menos 3. Menos com menos, mais. 4 vezes 3, 12. E falta baixar o mais 5, certo? Agora, quais as operações que nós temos? Subtração, adição e aqui é outra subtração. Então, o que nós temos que fazer aqui? Juntar os termos semelhantes. Por questão de organização, nós começamos a colocar primeiro as letras, né? Então, aqui nós temos quem? Menos 4x. Então, eu só vou repetir ele aqui, porque ele não tem outro termo em x para eu juntar com ele. E aí, sobram os números, 10, 12 e 5. Como eles estão todos com sinais iguais, eles são todos positivos, nós vamos somar. 10 mais 12, 22. Mais 5, 27, positivo. O resultado da letra B, então, é menos 4x mais 27. Não posso juntar, porque aqui o termo tem x e aqui não tem. Certo? Letra C agora. Nós temos o menos 9 que está multiplicando o parênteses. Então, vamos fazer a multiplicação. Menos com mais do 2, menos. O sinal fica negativo. Multiplicando os números, 9 vezes 2, 18. E o x só tem aqui, é só colocar aqui, 18x. Certo? Agora, eu vou pegar de novo o menos 9, porque ainda falta ali multiplicar com o termo 1. Então, olha lá. Menos com menos, mais. 9 vezes 1, 9. E vou repetir o mais 15x. Pronto. Agora, nós temos subtração, adição, subtração. O que nós vamos fazer? Juntar os termos semelhantes. Os termos que têm a letra X é o 18 e o 15. É o primeiro e último termo. Os sinais são diferentes. Quando os sinais são diferentes, nós vamos subtrair e manter o sinal do número maior, tá? Então, qual que é o maior? O 18, é maior do que 15. Maior o valor do módulo, o valor absoluto só do número, sem contar, né, os sinais. Então, ele continua negativo. Como são sinais diferentes, nós temos que subtrair. 18 tira 15, vai nos sobrar 3. E o termo semelhante, que é x, repete, certo? Então, aqui nós fizemos menos 18 mais 15, eu devo 3x, tá? É como assim, eu devo 18x e eu tenho 15x. Se eu abater, eu ainda vou continuar devendo 3x, porque o que eu devo é maior do que o que eu tenho. E o 9 aqui? O 9 ficou sozinho, mas eu não posso deixar ele lá. Se eu não juntei ele com ninguém, ele simplesmente baixa aqui. Então, o resultado da letra C, menos 3x mais 9, certo? A letra D. A letra D, nós temos aqui um número decimal. São 25 centésimos, que vai multiplicar cada um dos termos lá. Então, 0,25 vezes 4x. Então, vamos fazer a conta aqui do lado. 0,25 vai multiplicar por quem? Pelo 4. 4 vezes 5, 20. Sobe 2. 4 vezes 2, 8. Com 2 que subiu, 10. Sobe 1. 4 vezes 0, 0. Mais 1 que foi lá, 1. Baixo 1. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. 1, 2. Coloca a vírgula aqui. Então, 25 centésimos multiplicado por 4 dá 1.
É a mesma coisa que eu falar assim, eu tenho 4 moedas de 25 centavos. Quanto eu vou ter? R$1, tá? Só que aqui eu não preciso pôr esses 2 zeros aqui, ó. Então, 0,25 vezes 4 dá 1. 0,25 vezes 4 dá 1 e o x repete. Esse 1 aqui eu não preciso pôr, tá? Eu coloquei aqui porque foi o resultado que deu, mas eu não tenho necessidade de colocar, porque quando o x não tem sinal acompanhando, significa que ele é... Quando o x não tem número acompanhando, significa que tem 1 aqui na frente, certo? Agora vamos multiplicar 0,25 vezes 100. Então, olha lá, 0,25 está multiplicado por 100. Quando multiplico por 100, é só andar 2 casas, né? Mas vamos fazer a conta aqui. 0,25 vezes 100. Os 2 zeros da multiplicação eu posso colocar aqui. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 0, 0, que na frente aqui não precisa, certo? Quantas casas decimais nós temos? 2. Então, eu vou andar com o número para cá. 1, 2 e vírgula. Então, deu 25 e esses 2 zeros eu não preciso colocar. Só que aqui ele tem um sinal positivo e aqui ele tem um negativo. Mais com menos, menos, certo? Então, aqui sobra o 25. E faltou baixar o mais 7x. O que nós fazemos agora? Somamos os termos semelhantes. Quem é semelhante aqui a x? O 7x. Eu tenho um x e mais 7x vai dar 8x. E esse menos 25 não tem ninguém para juntar, é só baixar. Então, o resultado aqui da letra D, 8x menos 25, certo? A letra E. 3a ao quadrado menos a que está multiplicando 2a menos 7 mais 1. Então, é o menos a que está multiplicando aqui, certo? Esse primeiro termo aqui, por enquanto, eu só vou baixar para deixar a nossa expressão organizada. Esse termo menos a está multiplicando pelo 2a. Então, vamos fazer o passo a passo aqui. Primeiro, sinais. Menos com mais, menos. O número que não aparece aqui na frente do a, que é o coeficiente, é o 1. 1 vezes 2, 2. Como é uma multiplicação, nós temos que somar o expoente das letras. Então, o expoente desse a vai somar com esse. Tá vendo? Aqui é multiplicação. Na multiplicação, nós somamos o expoente das letras. 1 mais 1, 2. Ok? Agora, nós faremos a mesma coisa com o próximo termo de dentro do parênteses. Então, vamos lá. O primeiro passo é o sinal. Menos com menos, mais. O coeficiente que está aqui na frente, 1 vezes 7, 7. O A tem aqui no termo de fora, mas não tem no termo de dentro. Então, nós só vamos repetir, porque não tem ninguém para ele somar os expoentes, ok? Então, resolvemos o parênteses e vamos baixar o mais 1. Agora, nós podemos juntar os termos semelhantes. Quem que é semelhante aqui? 3a ao quadrado menos 2a ao quadrado. Então, 3 menos 2 sobra 1. Então, 1. E repete a letra, que é a ao quadrado, que é a nossa parte literal. Presta atenção, eu não preciso pôr esse 1 aqui, tá? Eu posso pôr só a ao quadrado. Então, eu vou pôr aqui, só o a ao quadrado, para vocês irem aprendendo. Mais 7. Mais 7a. Não tem outro termo com a, tá? Porque na multiplicação eu posso somar o expoente das letras, mas aqui não é multiplicação, aqui é adição. Então, nós só vamos repetir, mais 7a. E o 1 também, que é o nosso termo independente, só baixar aqui. Então, esse é o resultado da nossa expressão I,
certo? Então, prestem bastante atenção. Eu só posso juntar A ao quadrado com A simples se for uma multiplicação. Se for adição e subtração, não, certo? Letra F. O termo de fora é o 5. Ele vai multiplicar cada um desses de dentro do parênteses. Primeiro que ele vai multiplicar é 1/5. Como é que eu faço a multiplicação de número inteiro por número fracionário? Então, vamos lá. 5 vezes 1/5. Vou fazer aqui do ladinho. Lembra que a gente tem que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador? Ok. Mas aqui, o 5 não tem um denominador aparente. E nós também já sabemos que quando não tem denominador aparente, nós colocamos o 1. Então, vamos multiplicar. 5 vezes 1, 5. Multiplicamos o numerador. Agora, vamos multiplicar o denominador. 1 vezes 5, 5. Olha lá. Nós temos 5/5. 5/5. Multiplicamos aqui, ó. 5 vezes 1, 5. 1 vezes 5, 5. Então, 5 vezes 1/5, nós colocamos o denominador no 5 e multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. 5/5. Eu preciso voltar esse 5/5 para cá? Não. Porque isso aqui é uma divisão, ó. Nós sabemos que esse traço da fração significa divisão. 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, 5 que multiplica 1/5 vai dar 1. Certo? Mais com mais, e não tem letra em nenhum dos dois. Agora, nós vamos pegar o mesmo 5 e multiplicar pelo x. 5 está multiplicando aqui o 1, que é o nosso coeficiente. 5 vezes 1, 5. E o sinal mais com mais. E repete o x, tá? 5 vezes x, 5x. Vou repetir o que está aqui fora agora. Menos 3x menos 10. Vamos juntar os nossos termos semelhantes, tá? Por questão de organização, primeiro os termos com letra. Então, eu vou juntar aqui os semelhantes, que são mais 5x menos 3x, porque os dois têm a letra x, a mesma parte literal. Então, olha lá, o 5 é positivo, 3 é negativo. Sinais diferentes, subtrai. 5 tira 3, 2. O sinal do maior é positivo, então ele é positivo. E repete a letra, que é x, certo? E o outro termo que são semelhantes é menos 10 e o 1. Nós vamos subtrair. 10 tira 1, 9. O sinal do maior, negativo. Então, esse aqui é o resultado da nossa letra F, certo? Então, esse aqui é a correção do exercício número 58, da página 92, que nós fizemos. Vejam que nós simplificamos as expressões até que elas se tornem impossíveis de continuar resolvendo, tá? Então, nós resolvemos todas as equações e ficou o resultado final, certo? Acompanhe aí, passo a passo. Essa é a última atividade com monômios. Depois, nós já vamos começar as operações com polinômios, certo? Então, fiquem atentos lá na plataforma, que daqui a pouquinho nós teremos a nossa próxima aula. Obrigada, um abraço para vocês.